No programa da ESPN, especialistas falam sobre vitória do Corinthians. Nessa noite de terça-feira, cair 2 vezes, pode ocorrer. Cair 3 é complicado. 4 é realmente um vexame. 5º significa que muita coisa deve ser mudada estruturalmente no time. Pode ser o caso do Vasco. Pois é, e um trabalho bem feito, né? Você vê o resultado em campo, o Vasco tem boas apresentações, tanto que vinha de 6 jogos sem derrota, né? Mas nesta partida, nesta terça-feira, foi isso aí que aconteceu. O Vasco com mais posse de bola, 53% contra 47% do Corinthians. 455 passes, vantagem também vascaína, 25 passes a mais. Finalizou mais, 20-14, sendo chutes certos, 9-5. Só que olha como a situação se inverte, Elton e amigo fã de esporte, quando a gente fala de grandes chances. 4-1 para o Corinthians. O Vasco recuperou 2 bolas a mais. E o Vasco voltará à zona do rebaixamento nesta rodada se o Bahia só empatar com o São Paulo. O Bahia recebe o São Paulo, encontro do Rogério Ceni com seu ex-time, com tanta história. Vamos dar uma olhada na classificação, Elton? Até para a gente ilustrar para o fã de esporte ver bem o que está acontecendo. Uma briga espetacular lá em cima em busca do título do Campeonato Brasileiro. Mas embaixo também uma briga feroz entre gigantes. Olha como o Corinthians pega o elevador, vai para a 11ª colocação com 47 pontos. Internacional 46, Fortaleza 45, Cruzeiro 44. Cruzeiro conseguiu uma vitória espetacular no finalzinho contra o Goiás, mas era da rodada 35 ainda, né? Aí o Santos 43, o Vasco para nos 42. Então, o que eu falava, se o Bahia empatar, já ultrapassa o Vasco pelo saldo de gols. Não, pelo número de vitórias, né? Pelo saldo de gols. Estaria empatado em número de vitórias, 11-11. Aí no saldo de gols daria o Bahia. Aí o Goiás respirando por aparelhos, sonhando com 3 vitórias, aqui a turma toda derrape. O Coritiba e o América já se planejam para a Série B. Ô Elton, e o Corinthians pode comemorar, e eu estava pensando aqui, o gol do Moscardo, muito se falou sobre o interesse do Paris Saint-Germain nessa terça-feira, né? Quando ele faz aquele golaço, eu falo, será que é o gol Paris Saint-Germain? Que os caras estão de olho, né? Que isso impressiona, né? E é impressionante, eu volto a repetir, né? O Corinthians que levou 5 numa sexta-feira, faz 4 fora de casa numa terça. Poucos dias aí de preparação e para assimilar. A gente falava na própria sexta-feira no Sport Center, né, que dependeria muito do Mano Menezes para o Corinthians absorver rapidamente uma derrota que foi uma derrota realmente histórica, né? O time acaba sendo goleado em casa da maneira que foi goleado na sexta-feira. Mas a gente viu o roteiro se repetir, né? O Vasco começou bem, como disse o Antero, um time que não jogou mal, abriu bem os seus 2 laterais, conseguiu chegar ao primeiro gol com os 2, inclusive, né? O cruzamento do Piton, o Pumita fazendo 1-0. E aí se repetiu o roteiro de sexta-feira. O Bahia também abriu o placar cedo num cruzamento para a área e um desvio de cabeça do Rezende. Aconteceu a mesma coisa no São Januário, claro, jogada diferente, mas um gol no início. Só que foi um Corinthians diferente também para reagir a esse gol sofrido no início, né? Primeiro que a postura do Vasco também foi diferente da postura do Bahia, né? O Vasco fez 1-0 e depois baixou suas linhas e acabou chamando o Corinthians para o seu campo de defesa. O Corinthians tentava rodar a bola, encontrar esse espaço, conseguiu pelo alto fazer o gol de empate. Depois o Corinthians é que recuou e o Vasco começou a ter as ações do jogo, conseguiu fazer 2-1 e aí a história se repetiu, né? O time recua, o outro vai e faz o gol. Foi o que aconteceu. O Vasco acabou empatando de novo com o Romero. O Corinthians, né, com o Romero pelo alto, e o primeiro tempo foi muito equilibrado, Edu. E a gente tá vendo os gols, chama atenção como os 2 primeiros gols do Corinthians, a gente falando aqui, o Corinthians, o Vasco foi superior no primeiro tempo, né? Antes de eu falar sobre isso, queria só lembrar que também que a assistência, como o Renato Augusto é importante, né? Você vê que ele acha o Moscardo ali numa posição boa para finalizar, né? É o maestro desse time, o Renato Augusto. Desde o primeiro gol sofrido, você vê na cara dele que ele fala, não era para tomar esse gol, mas vamos. É muito líder. Mas o que eu estava falando é o seguinte, a fragilidade que o Vasco mostrou num primeiro tempo em que foi superior. Os 2 gols do Romero são muito semelhantes em toques de cabeça. Isso não pode acontecer, né?
E é um retrato de um Vasco que já sofreu com isso nessa temporada, né? Eu falaria do segundo tempo, realmente, Edu, você tocou no ponto. O Vasco deu muito espaço no segundo tempo. Foi um time com muita intensidade no primeiro e que no segundo tempo começou a ceder mais espaço. A formação, inclusive, montada, né, pelo Mano Menezes, que privilegiava mais os jogadores de centro, foi o contrário do que montou o Ramon para o time do Vasco, né? Quase que um 4-1-4-1 ali, o Zé Gabriel funcionando entre duas linhas, o meio-campo um pouco mais forte, né? Com o Jair e o Paulinho Pala, o Payet funcionando como ponta, mas muitas vezes, né, jogando por dentro e os laterais tendo muita liberdade. Só que no segundo tempo, o Mano Menezes fez uma correção que fez com que o Vasco não conseguisse jogar pelos lados do campo e mais, começou a ceder espaços nesse 4-1-4-1, né, entre o Zé Gabriel e essas duas linhas. Foi ali que recebeu o Renato Augusto, né, o passe do Fábio Santos, e ele achou bem o Moscardo, que acabou fazendo 3-2, e aí depois o Corinthians passou a controlar mais o jogo, o Vasco se atirou para o ataque como fez no primeiro tempo, e eu acho que tá muito aí, né, o que aconteceu no primeiro tempo, né, um time não muito confiante para ficar marcando alto o tempo inteiro, baixou suas linhas e acabou levando 2 gols, quando se atirou para o ataque, né, para tentar fazer o gol de empate, sofreu o 4º gol e aí o Corinthians conseguiu matar o jogo. Na pior das hipóteses, Edu, o Corinthians termina a rodada a 5 pontos de diferença do 17º colocado, que pode ser o Vasco. 5 pontos de diferença, 6 pontos em disputa, então o Corinthians está praticamente na Série A do ano que vem. O Vasco é que fica com essa situação ainda mais complicada e pressionado, porque, como você falou, se o Bahia empatar com o São Paulo, e aí tem um jogo contra o América na penúltima rodada, o Vasco, se não conseguir vencer na penúltima rodada, pode ser rebaixado com uma rodada de antecedência, um time que reagiu no campeonato, que mostrou ali dos times de baixo da tabela, que mostrava um futebol mais consistente, pode, se não fizer a sua parte para tentar levar para a última rodada a decisão, para permanecer na Série A, pode dar adeus muito cedo ao Campeonato Brasileiro mais uma vez. Mas é um time que mostrou que não vai entregar até o final. Ou vai se entregar até o final, né? Vai tentar até a última rodada. Mas agora não depende só dele. Vai ter que secar o Bahia amanhã e vai ter que fazer a sua parte nas 2 últimas rodadas. É isso, o torcedor vascaíno é São Paulino desde criancinha neste meio de semana. E esse raciocínio foi muito legal do Elton, né? No mínimo, na pior das hipóteses, já são 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, né? Do Corinthians, com 6 em disputa para o Corinthians. Então, realmente, isso mostra bem o tamanho da tranquilidade que esse resultado traz para o Corinthians. Mas o Corinthians consegue, então, dar uma resposta em relação a goleada sofrida contra o Bahia. E o Augusto Melo chega, o novo presidente do Corinthians, Elton, e o discurso é meio de que vai ter uma mudança geral no time. E hoje a gente vê, por exemplo, Fagner e Fábio Santos, Renato Augusto, Juliano, alguns dos jogadores com mais rodagem, vamos dizer assim, foram os escolhidos pelo Mano para entrar em campo e acabaram dando conta do recado, né? Mas eu acho que essa reformulação é para 2024, né? Quando ele assumir de fato. Estamos agora nesse processo de transição, né? Do Duílio para o novo presidente. Então, existe esse processo, esse rito que vai ser venciado aí nesse mês de dezembro, quando começar dezembro e aí terminar o campeonato. Eu acho que aí sim o Corinthians precisa de uma reformulação profunda, mas é o que tinha para terminar o campeonato, né? E eu acho que esses jogadores deveriam assumir a responsabilidade como assumiram nesse jogo contra o Vasco. Fábio Santos não fez um grande jogo, mas foi importante, principalmente no segundo tempo, quando participou das jogadas ofensivas e deu o passe, inclusive, para o Renato Augusto achar o Moscardo para fazer o 3º gol. O próprio Renato Augusto, né, sendo importante também, dando uma assistência. O Cássio, no fim do jogo, quase leva um gol, né, Edu? Um gol esquisito que ele levaria ali no final do jogo, que poderia ser o 3-3. Mas ainda é um jogador importante. Hoje a gente viu uma zaga diferente, né? Sem o Gil. O Caetano jogando ao lado do Lucas Veríssimo. O Caetano ainda é um jogador para ser amadurecido,
é um jogador de potencial, como é o Moscardo, como são outros, né, que entram durante os jogos. A gente viu o Mano Menezes usar a garotada também no segundo tempo, que eu acho que vai ser uma tendência, né, para esse Corinthians em 2024, se não conseguir contratar. Ressuscitou o Cantilho, né? O Cantilho entrou no lugar do Maicon, inclusive. O Bruno Mendes entrou também para fechar um pouco mais ali no final. E aí garotos que, como a gente já citou, né, Giovani, que fez o quarto gol, Wesley, que tem entrado nos jogos, o Matheus Araújo, que é um jogador também que funciona como meio atacante ali, são jogadores que devem ser utilizados, mas é uma reformulação que o Corinthians vai precisar fazer para 2024, que nessa reta final não dá para colocar na conta dos garotos, né? Acho que são esses nomes que precisam tirar o Corinthians dessa situação e estão tirando, matematicamente. Falta um ponto, mas a gente sabe. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.